Olá, pessoal. Hoje eu trouxe aqui para vocês esse pequeno vídeo de revisão que vocês podem aí utilizar para se preparar para a prova. Lembrando que esse bimestre as provas elas são objetivas, né, no formato de OAB. Então, não tem nenhuma questão dissertativa, são todas questões de alternativa que vocês vão marcar questão certa e assim vai computar a sua nota. Então, aqui sucintamente, eu vou passar bem por cima dos conteúdos que vocês estudaram agora no segundo bimestre. E esses conteúdos, com base no que o professor informou também, são os conteúdos que talvez ele aborde ali na prova. Depois desse vídeo aqui, eu também vou disponibilizar para vocês algumas questões, acho que umas 5 ou 10 questões no máximo, que tratem sobre esses temas que ele trabalhou em sala com vocês. Que vocês também podem utilizar como um simulado, enfim, como um preparativo para a prova. Então, deixa eu só ampliar aqui a minha tela. Pois bem, então vamos começar nossa revisão. Vamos começar falando então do federalismo. O federalismo, ele é uma forma de organização do Estado em que os entes federativos, né, então quem são os entes federativos? A gente está falando da União, dos estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles têm a sua autonomia administrativa, política, tributária, financeira e etc. Então, quando a gente fala em ente federativo, é sempre importante a gente lembrar que a gente está falando da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E no federalismo, a gente vai ter também o Pacto Federativo. O que é esse Pacto Federativo? Esse Pacto Federativo é justamente a aliança que todos esses entes federativos eles fazem. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles se compõem, eles fazem uma aliança ali, em que eles se tornam indissolúveis. Vocês vão ver isso lá, se eu não me engano, lá no artigo 1º ou 2º da Constituição, que ele vai falar que a República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel de seus estados. Ou seja, significa dizer, portanto, que eu não posso chegar aqui e falar que o Sul é o meu país, porque o nosso federalismo, ele tem esse pacto federativo, ou seja, a união é indissolúvel. A gente não pode separar um estado para criar um novo país. A gente pode criar novos estados, novos entes federativos, mas a gente não pode quebrar esse pacto federativo para criar um novo país. Quando a gente fala de estado unitário, federado e confederado, eles são iguais? Não. O estado unitário, a gente vai ter um único centro de poder. Então, quando a gente fala em Estado unitário, a gente pode pensar, por exemplo, na França. Já no Estado federado, que é o que a gente está trabalhando agora, a gente tem diferentes entidades que vão exercer o poder. Então, por exemplo, a gente tem o Estado do Paraná, que tem a sua Constituição própria. Aí, se você for para Santa Catarina, a gente vai ter lá a Constituição de Santa Catarina. Entretanto, é importante destacar que, por mais que os nossos estados eles tenham a sua própria Constituição, essas constituições estaduais, elas estão condicionadas ao que é definido pela Constituição Federal. A Constituição Federal, dentro da hierarquia do ordenamento jurídico, ela é a carta magna que vai reger tudo que a gente dispor. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma matéria tributária ou vai falar de uma matéria de cunho administrativo, e isso vai estar condicionado ao que é definido pela Constituição. Então, já no confederado é um pouco diferente, porque no confederado o que acontece? Esses entes federativos eles podem criar um órgão central de poder. E nesse órgão central de poder, eles têm também a união dissolúvel, ou seja, o Equador, por exemplo, ele é uma confederação. O que pode acontecer? Pode acontecer lá que um estado ele chegue lá nesse órgão central de poder, ou às vezes nem tem esse órgão central de poder, e ele pode se declarar um país, porque ele tem esse direito de secessão, que a gente chama. É um direito em que ele não está condicionado, conforme é o Pacto Federativo, a ficar ali nessa união, né, entre todos esses Estados-membros. Ele pode simplesmente declarar a sua autonomia e se separar dos demais entes.
ao contrário do que acontece na federação. Na federação a gente vai ter ali sempre um poder central, porém, a gente vai ter autonomia em cada ente federativo. E também, claro, repito, vai ter o pacto federativo. Então, a gente vai ter essa união indissolúvel dos entes federativos. Passando mais à frente, a intervenção federal. Esse é um tema importante e que eu acredito que possa cair na prova. Tem previsão lá no artigo 34 da Constituição Federal. Esse dispositivo ele vai depender de um decreto editado pelo presidente da República. Então, nesse decreto, o presidente ele tem que especificar o prazo em que vai ser colocada a intervenção federal no ente federativo e ele vai ter que determinar também quem vai ser o interventor. Então, ele vai colocar lá, o interventor pode ser o exército, o interventor pode ser aqui, enfim, algum outro órgão fiscalizador. E também, esse decreto editado pelo presidente, ele vai depender de aprovação do Congresso Nacional. Então, não basta só o presidente, por vontade própria, editar um decreto e tá valendo a intervenção. Não, ele tem que editar esse decreto, tem que determinar um tempo, tem que determinar quem vai ser o interventor e, principalmente, tem que passar para o Congresso Nacional. Outro ponto importante é que a intervenção federal, ela não é amplamente assim para qualquer coisa. Ela não serve para tudo. Ela é aplicada somente em casos excepcionais. Lá no artigo 34, vocês vão ver, nos incisos 1º ao inciso 7º, quais são esses casos excepcionais. Então, por exemplo, quando a gente fala de invasão estrangeira, digamos que o Paraguai aqui ele está invadindo o Paraná e as forças policiais do estado do Paraná elas não estão conseguindo conter essa invasão. Então, está virando um caos ali em Foz do Iguaçu, enfim, demais municípios ali da região. Aí o que acontece? O presidente da República, em meio a isso, ele vê que o estado está virando um caos e ele não está conseguindo dar conta. Ele vai editar um decreto, vai estabelecer um interventor, vai definir um prazo, vai mandar isso para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai aprovar ou negar esse decreto. Se o Congresso Nacional aprovar, está estabelecida a intervenção federal no ente federativo. Falando agora de repartição de competências. A repartição de competências, ela diz respeito quanto à matéria tanto administrativa quanto à matéria legislativa. Então, por exemplo, a União, vocês vão ver que tem essa repartição ali nos artigos 21 a 24, nos municípios, nos artigos 30, e os estados, eles têm as suas competências reservadas, conforme estabelece o artigo 25, parágrafo 1º. O que que é isso? Cada estado ele vai ter a sua constituição estadual, que, repito, vai estar condicionada ao que define a Constituição, ou seja, a Constituição do Estado do Paraná, ela não pode criar um ordenamento que vá contra a Constituição, que aí seria inconstitucional. Ela tem sempre que estar condicionada ao que estabelece a Constituição, e com base nisso, ali, obviamente, ela pode fazer a sua repartição administrativa, né? E o Distrito Federal, ele vai ter uma competência reservada também, como se ele fosse um estado e um município. Então, ele tem competências exclusivas dos estados e municípios, conforme estabelece o artigo 32, parágrafo 1º. A teoria geral dos poderes. Quando a gente fala em teoria geral dos poderes, com certeza vocês lembram, devem ter estudado no semestre passado, Montesquieu. Montesquieu foi uma pessoa muito importante, porque ele meio que introduziu essa teoria. E o que consiste a teoria de divisão dos poderes? A gente tem aí a divisão em 3 poderes, é o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses 3 poderes, eles vão atuar dentro dos municípios, dos estados e dentro do poder federal. Então, por exemplo, no legislativo, a gente vai ter os deputados federais e, no caso, também temos senadores. Um pouco mais abaixo, nos estados, teremos deputados estaduais e nos municípios, os vereadores. No executivo, a gente tem um presidente, no âmbito estadual, um governador e no âmbito municipal, um prefeito. No judiciário, é um pouco diferente essa lógica, tá? A gente vai ter, claro, o Supremo Tribunal, que é a corte máxima, a instância superior que a gente tem, a suprema, na verdade. Aí temos os tribunais estaduais e, enfim, os tribunais estaduais, eles vão ser responsáveis por julgar a demanda em todo o estado. Então, a gente não tem, por exemplo, o Tribunal Estadual de Colombo, o Tribunal Estadual de Curitiba, é um tribunal estadual do estado do Paraná, porque essa divisão é mais administrativa, justamente ali porque a gente tem municípios que são menores e tem municípios que são maiores. Então, a divisão ali do orçamento da União,
na hora, enfim, se fosse definido que teria um tribunal para cada comarca, a gente com certeza teria um problema muito grande na divisão de orçamento. Tem, é, enfim, municípios maiores, tem municípios menores. E por causa disso a gente acaba tendo tribunais estaduais. Então, nessa teoria geral dos poderes, é importante destacar que essa teoria ela tenta evitar a concentração de poder da tirania. Então, nesse caso aqui, o presidente ele não pode fazer tudo o que ele quer, assim como o poder legislativo também não. O poder legislativo ele não pode, por exemplo, julgar uma ação, dizer se ela é procedente, se ela não é, se ela é inconstitucional, se ela não é. O legislativo ele tem suas competências definidas na Constituição, assim como o executivo e o judiciário. O judiciário ele não pode editar um decreto, ele não pode editar um decreto presidencial, no caso. Ele não pode decretar intervenção federal por autonomia própria, né? Isso é uma competência que não cabe ao judiciário, mas sim ao executivo. E nesse caso, por exemplo, a gente vai visualizar essa definição dos três poderes lá no artigo 2º da Constituição Federal, que inclusive é uma cláusula pétrea. A gente não consegue alterar essa estrutura dos poderes. O poder executivo, a gente tem que visualizar ali nos artigos 76 a 91 da Constituição Federal. Então, o poder executivo, ele é exercido pelo presidente da República, que sempre vai ser auxiliado pelos seus ministros de Estado. E, claro, o presidente ele pode indicar esses ministros, né? Ele faz a nomeação desses ministros. A eleição do presidente, ela sempre ocorre no primeiro domingo de outubro, no primeiro turno. Se houver segundo turno, a eleição do segundo turno é sempre no último domingo de outubro. Então, é importante destacar também que o presidente, ele sempre é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, vai vencer o candidato que tiver o maior número de votos. E aqui também, dentro do Poder Executivo, a gente tem o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão, ele é um modelo que promove muito a governabilidade. Então, o que significa dizer isso? O presidente, ali, por exemplo, quando a gente fala num parlamentarismo, o parlamentarismo ele é um sistema muito mais restrito, porque se você não tiver uma ampla maioria ali ao seu lado, você não consegue governar. Já nesse caso, no presidencialismo de coalizão, o presidente ele consegue promover a governabilidade, consegue dialogar com ambas as partes. Ele consegue ali também promover uma estabilidade de governo e também consegue proporcionar um amplo apoio, né, para o executivo no legislativo, como também ele consegue formar um governo estável com uma ampla participação de partidos políticos. Então, ele pode formar alianças, ele pode, enfim, colocar em pauta temas que às vezes ele não trabalharia no governo, mas que às vezes é atrativo para ele formar essas alianças, para ele ter essa governabilidade. O presidente ele vai editar decretos e também vai sancionar ou vetar leis. A gente falou de decretos logo agora há pouco, quando a gente estava debatendo a intervenção federal. Isso é um exemplo que o presidente tem que editar um decreto, mas também existem outras matérias que ele pode editar decretos. O presidente ele vai sancionar ou vetar leis, ou seja, o Congresso Nacional, quando ele está deliberando sobre uma pauta, passou pela casa iniciadora, foi para a casa revisora, em 2 turnos, aprovou, sobe no presidente. O presidente ele pode sancionar, está de acordo com a lei, nada a alterar, ou ele pode vetar. Esse veto ele pode ser total ou parcial. Então, por exemplo, o presidente recebe lá um projeto e ele identifica que está faltando algum elemento ali, ou enfim, ele vê que essa lei está incompleta em alguma parte. Ele pode vetar parcialmente que esse projeto ele vai voltar no Congresso. E aí, posteriormente, claro, o Congresso pode debater em cima desse tema e esse tema voltar a ser colocado em pauta ali para o presidente sancionar ou vetar. Quando a gente fala de vacância, a vacância ela é uma impossibilidade temporária. Então, digamos assim, o presidente da República, ele foi andar de bicicleta, ele quebrou a perna. Ele vai ter que ficar um período ali afastado, né, para se recuperar, não vai conseguir exercer ali o cargo de presidente pessoalmente lá no Poder Executivo, ou, enfim, não vai poder representar o Brasil estando numa situação debilitada, né? Ele vai ter que se recuperar para posteriormente ele voltar. Então, essa é uma impossibilidade temporária. E o impedimento é uma impossibilidade definitiva. Então, quando a gente fala em impedimento, a gente pode pensar num processo de impeachment.
O presidente, ele foi julgado, ele foi processado, ele foi julgado, e no caso ele perdeu ali o seu cargo de presidente da República. Então ele não pode mais atuar como presidente. Ele já sofreu seu processo de impeachment devidamente votado, então não tem mais como voltar atrás. E aí temos os conselhos, tá? Temos o Conselho da República, que é previsto lá no artigo 89 da Constituição, e temos o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República, ele é um conselho consultivo, então o presidente ele pode convocar esse conselho para, enfim, tirar suas dúvidas, fazer uma consulta, deliberar sobre determinada matéria. E o Conselho de Defesa Nacional, ele é um pouquinho mais excepcional, porque daí, no caso, ele vai tratar de temas que envolvam a segurança nacional do país. Então, por exemplo, a gente está na iminência de uma guerra, ou a gente está sofrendo uma invasão estrangeira. Aí o presidente ele pode convocar esse Conselho de Defesa Nacional para debater ali com líderes, né, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. E nisso, claro, vai, obviamente, tratar sobre a segurança nacional. Falando agora sobre poder legislativo. Poder legislativo é ali a partir dos artigos 44 a 52, e também nos artigos 57 e 58 da Constituição Federal. Então, nesse caso aqui, ele é exercido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é composto pela Câmara de Deputados, aquela cúpula aberta em Brasília, e pelo Senado Federal, aquela cúpula fechada lá em Brasília. A Câmara de Deputados, no caso, eles são eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, vai depender da média de votos que o partido levou. E o Senado Federal ele é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, vai ser eleito o senador aquele que obtiver o maior número de votos. Os deputados eles têm um mandato de 4 anos, e os senadores têm um mandato de 8 anos. As reuniões, elas acontecem sempre conforme prevê a Constituição, no dia 2 de fevereiro de cada ano até o dia 17 de julho, posteriormente o dia 1 de agosto até o dia 22 de setembro. É importante destacar aqui que uma legislatura, ela corresponde a um período de 4 anos, ou seja, significa dizer que um deputado, ele vai exercer ali o seu mandato durante uma legislatura, ele vai trabalhar uma legislatura. Já um senador não é uma legislatura, são duas, porque a gente tem que considerar que são 8 anos. E também existem certas competências que são privativas. Então, por exemplo, a Câmara de Deputados, ela tem uma competência privativa que autorizar por 2/3 ali do seu número de deputados processos contra o presidente ou vice-presidente da República e ministros. E também ela pode ali editar o seu regimento interno, enfim, eleger membros do Conselho da República também. Já o Senado é responsável por processar e julgar o presidente da República, assim como seu vice-presidente, ministros e também comandantes do Exército, da Marinha e Aeronáutica, ministros do STF, membros do CNJ, em crimes de responsabilidade. Então, o que acontece? A gente tem uma denúncia ali, por exemplo, de impeachment, né? Isso vai chegar na Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados vai autorizar isso por 2/3, e o julgamento, o processo e o julgamento, ele vai acontecer lá no Senado Federal. As reuniões, o que são as reuniões? Os parlamentares, nesse período que eu coloquei aqui no slide, eles vão se reunir, vão se reunir em colegiado, e vão debater, né, deliberar ali matérias dentro de algumas comissões. Então, existem comissões que são mistas, enfim, existem comissões que são sobre determinados temas, e eles vão trabalhar nessas reuniões em cima disso. Falando agora do processo legislativo. Então, lá no artigo 59 a 69 da Constituição, a gente vai ter ali a definição do processo legislativo. Então, a emenda constitucional tem previsão legal no artigo 60, as leis complementares no artigo 61, lei ordinária também no artigo 61, lei delegada, artigo 68, medida provisória no artigo 62 e decretos legislativos no artigo 49. E as resoluções, artigos 51, 52 e 68, parágrafo 2º da Constituição. Enfim, a emenda à Constituição,
ela tem que ser proposta mediante 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara de Deputados ou Senado. Ela também pode ser proposta pelo presidente, ou mais da metade das assembleias legislativas de cada estado, sendo que as assembleias elas têm que se manifestar cada uma pela maioria de seus membros. No caso também temos as leis complementares. As leis complementares elas são aprovadas por maioria absoluta, então significa dizer que ela precisa receber a aprovação ali de mais da metade de todos os membros do plenário, e ela vai abordar temas que são previstos na CF. Então, quando a gente fala em lei complementar, a gente pode pensar em matérias tributárias. Então, eu quero instituir aqui um novo tributo por lei complementar. Eu quero aqui alterar a forma que acontece tal tributação, lei complementar. Então, lei ordinária. A lei ordinária ela é aprovada por maioria simples ou relativa, ou seja, mais da metade de todos os presentes na sessão, eles precisam aprovar. Ela é ao contrário, então, da aprovação por maioria absoluta. E a lei ordinária ela vai abordar temas que não estão previstos em lei complementar, decretos legislativos ou resoluções. A lei delegada, ela é uma competência privativa do presidente da República, e nesse caso ele só pode elaborar essa lei após fazer uma solicitação ao Congresso Nacional para que ele faça a delegação da lei delegada. Então, ele faz a solicitação para o Congresso Nacional, o Congresso aprova, o presidente vai fazer então a lei delegada. Inclusive, nessa solicitação que ele faz ao Congresso, o presidente deve obrigatoriamente especificar o tema que ele vai tratar. E também a aprovação, né, da lei delegada ocorre sempre por maioria simples. Medida provisória. Então, em caso de muita relevância, assim, ou um tema de urgência pública, o presidente da República ele pode adotar uma medida provisória. Então, por exemplo, quando começou a pandemia, né, logo em 2020, a gente teve ali a edição de algumas medidas provisórias, como, por exemplo, medidas provisórias que previam o uso de máscaras, que previa a atuação do governo federal no combate à pandemia, como, enfim, vacinação, uso de máscaras, distanciamento. E no caso, a medida provisória ela vai ter esse prazo sempre de 60 dias, sendo prorrogável por mais 60. Essa prorrogação, obviamente, tem que ser aprovada pelo Congresso, sempre por maioria absoluta. O decreto legislativo ele vai regular matérias que são competência exclusiva do Congresso. Então, por exemplo, um decreto que trata ali sobre um rito que seja exclusivo, né, da Câmara de Deputados, ou um rito que seja exclusivo do Senado Federal, que vai ser aprovado por maioria simples. A resolução, ela vai regular matérias de competência privativa do Congresso, e essas matérias, elas não têm, assim, uma delimitação tão específica, né? Elas podem tratar sobre coisas políticas, sobre um caráter processual, sobre um caráter administrativo. Então, o Congresso, a Câmara de Deputados, por exemplo, ela pode emitir uma resolução que fale ali sobre um rito, né, durante a execução dos trabalhos, enfim. É algo assim que é bem exclusivo mesmo do Congresso Nacional, e esse procedimento ele vai ser aprovado por maioria simples. Outra observação que eu queria fazer com vocês, que é bem importante também, quando a gente fala de processo legislativo, a gente sempre tem que lembrar de uma coisa bem importante. Quando o projeto de lei ele é proposto, ele sempre vai ser proposto pela casa iniciadora. Então, a gente tem que pensar assim, quando se fala em casa iniciadora, essa é a casa de origem, ou seja, é onde a proposição ela foi apresentada. Aí, no caso, digamos, eu sou um deputado federal, propus ali um projeto de lei, e no caso, agora, esse projeto ele tem que ir para o Senado Federal obrigatoriamente, porque o Senado Federal vai ser a casa revisora. Então, eu coloquei lá no meu projeto que eu quero acabar com o Enem. Esse projeto vai para a casa revisora, aí se a casa revisora não concordar, enfim, viu inconstitucionalidade ali no meu projeto, não está de acordo, eles podem rejeitar essa proposição, e aí essa proposição ela pode voltar para eu fazer a devida alteração nela, enfim, editar, ver o que eles não concordaram, ou ela pode ser arquivada também. E aí, no caso, é importante também a gente sempre ter noção, né, que conforme estabelece o artigo 59, a gente sempre vai ter, normalmente,
esse processo em 2 turnos, ou seja, eu criei um projeto, esse projeto ele vai para o Senado aprovou, volta para a Câmara. Aí a Câmara faz a votação de volta, vai para o Senado por fim, e do Senado pode ir para o presidente. E é importante destacar aqui, a casa iniciadora, ela não é somente a Câmara de Deputados, pode ser também o Senado. Eu, por exemplo, se estivesse eleito senador, poderia propor um projeto de lei, então, o Senado Federal seria a casa de origem, onde a proposição foi apresentada, e depois ela iria para a Câmara de Deputados, que seria a nossa casa revisora. Então, esse é um conceito bem importante que vocês precisam pegar, tá? E acho que é isso, assim. Prova, eu acredito que esteja bem tranquilo. Importante é pegar bem a ideia da federação, de confederação. Tem em consideração que na federação a gente ali tem uma distribuição do poder, ou seja, o poder ele não é centralizado somente em um órgão, né? A gente tem ali uma autonomia, os estados eles podem tratar sobre determinadas matérias. Claro que a gente tem a nossa Carta Magna, tem a Constituição de 1988 que vai ser o nosso norte, então a gente não pode fugir do que está previsto na Constituição, mas a gente pode tratar temas que a Constituição permite ou ainda que temas que não tenham na Constituição, porque isso é bem possível também. Então, acaba que o federalismo ele promove isso, ele cria uma convivência civil apropriada, ele cria órgãos distintos e órgãos autônomos, ao contrário do que acontece numa federação. E esse seria o federalismo brasileiro. Então, assim, eu vou deixar algumas questões para vocês também, acho que umas 5 ou 10 questões, depois desse vídeo aqui, e que falem justamente sobre esses temas que a gente viu aqui agora. Então, daqui a pouco eu disponibilizo. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem me procurar. Acho que a prova é agora na terça-feira, então temos tempo ainda. Enfim, desejo uma boa prova a todos, uma boa sorte e espero aí um dia ainda reencontrá-los nesse curso maravilhoso que é o Direito. Muito obrigado pela companhia nesse ano, tá, pessoal? E até breve.